Pessoal, tudo bom? Tem uma nova planilha de prescrição de periodização no treinamento de endurance que eu estou disponibilizando aí para vocês. Então, vou fazer um vídeo, estou fazendo um vídeo aqui agora para explicar como é que é o funcionamento dela, ok? Então, vou compartilhar aqui dela com vocês. Então, olha lá, novidades aqui agora dessa planilha de treinamento de endurance, de periodização. Primeiro, eu acabei integrando, né, a parte das avaliações, já não é novidade para ninguém essa planilha aqui de avaliações, eu disponibilizo ela gratuitamente. E a novidade no que diz respeito à prescrição do treinamento de endurance está aqui em relação à configuração das sessões, que eu coloquei aqui um controle de carga automatizado, então os treinos que você prescrever ao longo da semana, automaticamente eles já vão ser calculados aqui, só está tudo igual, porque eu estava colocando aqui as fórmulas e testando elas, ok? E a configuração das sessões vai ser feita aqui nessa parte. Então, você tem as sessões de segunda a domingo, você tem a liberdade de colocar essas sessões aqui ou não. E como é que ela funciona? Primeira coisa, você tem que inserir o parâmetro de intensidade que você vai estar utilizando. Então, aqui no caso, eu coloquei uma velocidade de limiar, né, em quilômetros por hora. Não importa aqui se você vai utilizar o limiar ventilatório, se você vai utilizar o ponto de compensação respiratório, se você usou uma velocidade média que o seu atleta, o seu paciente, seu cliente teve em uma prova. Esse é um conceito básico que você tem que adquirir, né, embutir aqui na planilha para ter um parâmetro de intensidade, né? Então, isso daqui, todo mundo aí tem que estudar fisiologia, treinamento, as avaliações para saber o conceito, basicamente, da velocidade de limiar, ok? Não importa qual das velocidades de limiar que você esteja utilizando aqui, tá? A planilha vai prescrever intensidade relativa a essa velocidade. Então, aqui, por exemplo, nessa seção aqui no aquecimento, eu coloquei como exemplo a pessoa está fazendo um aquecimento a 90% dessa velocidade. Se você colocar aqui a 80% dessa velocidade, automaticamente já vai calcular a velocidade de treino da pessoa e você tem que estipular o tempo. Então, vamos supor que você colocou aqui 15 minutos de aquecimento a 80% da velocidade linear. Aqui, a planilha está fazendo respeito à prescrição de treinamento intervalado, ok? Então, são as variáveis que eu coloquei aqui do intervalado, como, por exemplo, o número de estímulos, o tempo desse estímulo, a intensidade relativa aí à velocidade do linear, o tempo de pausa, e se você estiver usando intervalado com pausa ativa, obviamente, a intensidade dessa pausa. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que você vai fazer 6 sprints, né, desculpa, de 90 segundos, numa intensidade 30% acima do limiar, uma pausa de 2 minutos com uma intensidade 20% aqui abaixo do limiar. Então, automaticamente, ele já vai calcular para a gente a velocidade com que você vai fazer os estímulos, os sprints, aqui no caso na corrida, a velocidade das pausas, tá? Para treinamento contínuo, não tem segredo, é basicamente prescrever a intensidade e a duração, e aqui embaixo ele vai fazer os cálculos automatizados em relação à intensidade média da sessão, se a sessão teve treino contínuo e intervalado, se a sessão não teve treino contínuo, simplesmente delete essas informações aqui, que aí ele vai estar fazendo para a gente uma média dessas intensidades que estão sendo utilizadas aqui na sessão, ok? Aqui, se você vai prescrever o treino contínuo, você coloca a intensidade, vamos supor que seja 10% abaixo do limiar, você vai correr 50 minutos, né? E se não tiver treinamento intervalado, você simplesmente só deleta os parâmetros que estão aqui em preto, que aí automaticamente ele só vai levar em consideração a sessão de treinamento contínuo que foi realizada aqui na segunda-feira, ok? E assim por diante, você vai ter a prescrição dos demais treinamentos aí ao longo da semana. E aqui do lado esquerdo, ele vai calcular já automaticamente a intensidade e o volume de cada uma das sessões. Está aqui a sessão da segunda-feira que eu modifiquei, dei de exemplo aqui para vocês, e ele vai fazer um cálculo também das intensidades do micro e distância percorrida e duração de todas as sessões no microciclo, tá? Eu coloquei a possibilidade de execução de 8 microciclos e aqui no macro eu deixei 2 mesociclos, né? Eu trunquei aqui como se um microciclo fosse uma semana
e coloquei aqui basicamente os 2 mesociclos de 4 microciclos cada. Não é uma verdade absoluta isso, não é um conceito truncado, né? Eu só coloquei didaticamente aqui e para obedecer uma determinada formatação aqui que eu coloquei, uma convenção para mim aqui que o mesociclo ia ter 4 semanas e eu coloquei aqui 2 mesos para serem comparados, tá? Então aqui a gente vai ter os controles de carga ao longo dos microciclos, das semanas especificamente, e os controles de carga dos mesociclos. Então, o primeiro mesociclo, aqui está tudo igual, porque eu coloquei basicamente a mesma coisa, que só para fazer um controle, saber se as fórmulas estavam funcionando aqui tudo certinho para todo mundo. Então, aqui você pode fazer controle de carga dos mesociclos e você pode fazer o controle de carga ao longo dos microciclos. Aqui tem controle por intensidade e duração, né, em horas, intensidade e volume, por tempo e intensidade e volume por distância percorrida. Ok? Então, tá aí essa planilha de treinamento de endurance que eu disponibilizo para vocês. Quem assina a plataforma dos cursos não tem que se preocupar, a planilha já está lá na área dos materiais complementares. Quem quiser adquirir a planilha, se ela ajudar em alguma coisa na sua prescrição de treinamento de endurance, o link está para adquirir, está no meu perfil, ou quem está assistindo aqui no YouTube, o vídeo, o link está abaixo aí na descrição do vídeo. Ok? Espero que ela ajude vocês aí na prescrição do treinamento de endurance. Abraço e qualquer dúvida, vocês me dão um toque.